7 formas da revelação de Deus é o nosso assunto de hoje na nossa série Teologia. Eu sou o pastor Luiz Antônio e você está no canal O Maná de hoje. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e faça parte do nosso canal. Uma revelação divina é uma forma sobrenatural de Deus se comunicar com os homens. É o ato divino no qual ele comunica à razão humana fatos que a razão humana, a mente humana, não consegue perceber por sua própria capacidade. A primeira forma da revelação de Deus aos homens é através da natureza. O Salmo de número 19, considerado o Salmo da imanência de Deus, vai falar sobre esse assunto. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aqui é a criação revelando o Criador, é a criação chamando a atenção para o fato de que existe um Criador. Essa é a forma mais básica de revelação, Deus se revelando através da sua imanência. A propósito, se você quiser saber mais sobre o Deus imanente, assista esse vídeo que está aparecendo no card agora, Yahvé, o Deus imanente, e lá você vai ver uma explicação melhor sobre o que é imanência de Deus. Imanência, falando de uma forma simples e rápida, é a capacidade que Deus tem de se fazer perceber na sua criação, na obra dele, na obra que ele criou. Quando você olha para a criação, você percebe a perfeição, a arquitetura daquela criação e você percebe que tem alguém por trás daquela ideia, daquela ação. É o que o Salmo 19 mostra. O que o Salmo está dizendo é que existe um Criador, existe alguém que idealizou, que pensou e que criou ex nihilo, a partir do nada, essa obra que chama a atenção, que revela o seu Criador. A segunda forma de revelação de Deus aos homens é através da providência. Essa revelação providencial nós a percebemos nas 7 dispensações. Se você olhar o gráfico, você vai perceber aí 7 períodos de manifestação de Deus, de revelação de Deus aos homens, nos quais ele cuida da humanidade, ele se revela à humanidade e ele revela a sua vontade para a humanidade. Pause o vídeo e dê uma olhadinha no gráfico, se for possível até decore o gráfico. É muito importante conhecer as 7 dispensações de Deus para os homens. Uma dispensação é um período de tempo, uma dispensação é um período providencial no qual Deus se revela aos homens, revelando a sua vontade para os seres humanos. Essa é a segunda forma da revelação de Deus. Depois nós vamos ter uma terceira forma da revelação de Deus, que é através da preservação e sustentação de todas as coisas. E isso ele faz através do seu Filho Jesus Cristo. Em Jesus Cristo ele criou e sustenta todas as coisas. A quarta forma da revelação de Deus aos homens é através dos seus milagres. Existem milagres, existem coisas sobrenaturais que acontecem que a gente é obrigado a perceber a mão divina por trás disso. Por exemplo, quando um morto é ressuscitado pela mão de Deus, quando enfermidades incuráveis são sanadas, são curadas, a gente percebe a operação desse Deus médico, Yahvé Rafá, o Deus que se revela através dos seus milagres e das suas obras sobrenaturais. Depois, em quinto lugar, nós vamos ter uma forma de comunicação direta. É Deus se revelando diretamente ao homem, como ele fez com Moisés, como ele fez com os profetas. O Ravi Moshe, Moisés, teve o privilégio de ter um contato muito pessoal com Deus. Inclusive, ele pediu para ver Deus e Deus concedeu para ele esse privilégio. Claro que ele não viu Deus em toda a sua potência, mas ele viu uma expressão de Deus. E isso já é um privilégio extraordinário. Então, o Ravi Moshe, Moisés, foi alguém que teve uma revelação especial de Deus. E os profetas, que receberam a revelação da vontade de Deus para os homens e entregaram para os homens essa vontade de Deus revelada para eles. Isso nós chamamos de comunicação direta, de revelação direta de Deus
aos homens. Depois nós vamos ter uma sexta forma da revelação de Deus aos homens, que eu considero a forma mais extraordinária da revelação de Deus aos homens. É a encarnação do Verbo, é a encarnação do Filho de Deus, Deus encarnado. A presença real, total, completa de Jesus aqui na Terra é a maior revelação de Deus aos homens. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, nós temos a Escritura falando que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de várias maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então, essa revelação através do Filho, essa revelação de Deus na segunda pessoa da Trindade, essa revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo, é a revelação mais direta, mais objetiva e mais completa de Deus para a humanidade. E por último, nós vamos ter a revelação de Deus através das Escrituras. A Bíblia é a carta magna de Deus para os homens. A Bíblia é o livro que Deus deixou para a humanidade. A Bíblia é um presente de Deus para a humanidade e ela contém a revelação de Deus. A Bíblia, como revelação de Deus para os homens, ela não é propriedade de uma instituição, ela não é propriedade de um povo. A Bíblia é um presente de Deus para os homens. Ela contém a revelação escrita sobre Deus, ela contém a vontade de Deus expressa e ela mostra o caminho para o céu, o caminho da salvação, entre tantas revelações que esse livro contém. Então é isso por hoje. Se você está gostando da nossa série Teologia, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você assistiu até aqui, provavelmente você deve ter gostado. Então deixe um like e ative o sininho. Quando você ativar o sininho, marque todas as notificações, porque assim você será notificado de todos os vídeos que nós publicarmos aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.